Eu queria apresentar a Marcélia, para o grupo que já está aí, vocês já viram, já ouviram, mas Marcélia Guimarães Paiva desenvolve pesquisa a respeito da obra de Ferreira Goulart e do tema do exílio na poesia brasileira. É doutora em letras pela PUC em Minas Gerais, integrante do grupo de pesquisa Poesia em Versículos... Poesia e verso-prosa. Verso e prosa? Uhum. Tá. É porque o meu tá juntinho aqui. E funcionário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, para começar, Marcélia já está com a gente, e eu gostaria de pedir a Jaque para fazer uma mediação, fazer uma abertura para a gente aí. A Jaque já está aí, né, Jaque? Eu não estou te vendo. Eu estou. Na verdade, eu vou precisar que a Marcélia pare a apresentação um pouquinho. Tem jeito, Marcélia? Sim, interrompi o compartilhamento. Pronto. Gente, boa noite. Primeiro, eu tenho que me apresentar, né? Eu comecei esse ano na Tertúlia e estou tendo esse prazer, né, de conhecer gente nova, virtualmente ainda, mas, assim, um grupo que eu já amo de paixão. Então, quando chega no dia da Tertúlia, eu já fico doida. E hoje, por acaso, assim, né, eu não vou poder participar o tempo todo, porque eu estou envolvida em outros projetos, e aí é um projeto de trabalho. Aí eu vou ter que ficar até uma parte e depois migrar para outra reunião. Quando a Cristina colocou lá no grupo, pedindo, né, para que alguém fizesse essa abertura, na hora me deu um insight e eu pensei no trenzinho do caipira, porque é algo que me traz uma memória afetiva, né? E aí eu imediatamente já entrei em contato com ela. Então, vou falar rapidinho, né, sobre a experiência do Ferreira Goulart com o trenzinho do caipira, né? E aí eu quero colocar para vocês uma experiência. Eu não vou ler nenhuma poesia, nenhum trecho, nem nada. Eu queria que vocês ouvissem, tá? O Ferreira Goulart é maranhense, né? Até os 20 anos ele morou no Maranhão e ele, até esse momento da vida dele, ele não tinha contato com a música erudita, apesar dele trabalhar em rádio, né? Então, ele tinha contato com a música popular brasileira, com os boleros, com a música norte-americana, e aí ele muda para o Rio de Janeiro, casa e tudo. Quando ele casa, ele começa a ter o contato a partir da esposa, que tinha um gosto diferente, né, para a música. E aí ele conhece, então, as Baquianas, do Heitor Villa-Lobos. E ele fica, assim, encantado. E um dia ele pega o disco, né, das Baquianas número 2 e ouve sozinho em casa, e ele ouve o trenzinho do caipira. E, igual ele fala, é um deslumbre na vida dele, quando ele ouve sozinho, tem aquela experiência, né, estética, sozinho ali, e ele começa a pensar assim, ele era muito audacioso, né, ele pensa assim, eu posso colocar uma letra nessa música. E do dia que ele pensou isso, até o dia que ele produziu a letra, passaram-se 20 anos. Né? E aí ele sempre pensava na música para construir a letra, e nisso ele não conseguia chegar em lugar nenhum. Quando ele pensou, um dia ele pensando nas memórias maranhenses, né, e já escrevendo o livro, Poema Sujo, aí, a partir das memórias, vem a música. Então, ele passa a memória afetiva da infância dele com o pai para a construção da letra da música. E aí eu queria que vocês experimentassem ouvir a obra primeiro do Heitor Villa-Lobos, igual ele fez, e depois a gente ouvir com a letra, tá? Então, vou tentar colocar aqui, gente, espero que eu consiga, porque a tecnologia é um problema, né, de vez em quando. Vamos lá. Eu vou na tela inteira ou numa janela, Eni?
Agora me deu dúvida. Eu vou tentar aqui. Gente, eu vou pedir para as outras pessoas fecharem o microfone, porque estava tendo uma interferência. Tá dando para ver aí? Pessoal, vocês estão vendo? Não estou vendo vocês, não. Bom, aí, então, o Heitor Villa-Lobos, né, a imagem dele, com a Baquianas número 2, Trenzinho do Caipira, que foi escrita em 1930. E aí, vem a obra. Ô, Jaque, a Oi. gente não está vendo a sua tela, só está Não vendo estão você. vendo? Não. Uai, tá o que está acontecendo, gente? Então, eu vou tentar de novo. Ah, tá, peraí. Você compartilhou a tela pequena ou a tela inteira? Eu tentei a tela inteira. Vou tentar de novo. Eu já sei o que eu fiz de errado. Agora sumiu foi tudo, gente. Eu não estou conseguindo compartilhar. Por que será? Jaqueline, você Oi. não quer deixar e depois você manda por e-mail, não? E aí você só faz a sua Mas eu queria fala. tanto que vocês ouvissem a música. É porque a música que é o importante Porque aí depois regular. a gente pode mandar a música também no grupo. O que você acha? Deixa eu só tentar mais uma vez. Pode ser? pode sim. Vou tentar com uma janela aqui. Não vai dar. Não está aparecendo. Vocês não estão vendo nada, né? Jaqueline, será que esse arquivo não é muito grande? Não, aí ele está demorando a carregar. Pode ser. É porque Pode é ser música. muito grande. Não sei, não tenho ideia, mas... Engraçado. Peraí. Deixa eu tentar aqui. Ele estava aberto. E agora, quando eu entro aqui, ele fecha. Jaque, eu estou preocupada com o tempo seu É. e da Marcélia. Então, eu vou pedir a Cida para fazer a leitura, então, para a gente começar com a exposição. Então, tá, Jó. Desculpa, gente. E, assim, desculpa, aí você manda... Não, mas a gente quer aproveitar esse momento, você manda para a gente, pode ser? Pode ser, sim. Obrigada, querida. Boa aula para você. Para ler agora? Cida, você quer ler agora ou depois? Vai, tanto faz. Então, pode ser. Agora que a gente já começa, para não interromper a Marcélia depois. Nós não estamos te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Espera aí. Está ouvindo agora? Sim. Sim? Sim. Tá, vamos lá. Ao poema sujo. A cidade está no homem, nas paisagens, nas casas, nos restos de lembranças de cenas, nas reentranças da construção do ser. O homem está na cidade, nos encontros, nas conversas, nas diferenças, nas indiferenças, no tijolo da construção, na flor que nasce na rachadura do muro.
A vida está guardada nas frestas do tempo, nas dobras da história, impregnada de sentidos, de gemidos, olfatos, tatos, relatos abafados, aprisionados em pequenos quartos, encerrados, despossuídos. E tudo se repete em movimento circular. É a mesma vida, tão única e singular, tão particularmente igual aos buracos no assoalho por onde caem pedaços de memórias. O exílio, a miséria humana, a desigualdade social, o cheiro do sexo, do prazer roubado, escondido, proibido, faz identidade. Tudo está em todo lugar, cotidianamente. Repete-se a história do homem que aqui descreve a mim e conta a sua história na história de Goulart. Depois eu posto no grupo. Não estou te ouvindo. Ótimo. Obrigada. Eu estou aplaudindo assim porque estava com o microfone desligado. Obrigada, Cida. Está cada dia mais aprimorada essa menina. Depois para todo mundo ler. Marcélia, Foi emocionante. é o seguinte, aí você volta a sua tela, você prefere que as pessoas vão te interrompendo e fazendo as perguntas, ou você quer fazer uma Eu acho que por causa do tempo é melhor eu falar rapidamente, depois a gente faz a hora das perguntas. Tá certo, né? então. Tá certo, Marcélia. Então, eu vou compartilhar a apresentação, ok? Ok. Uhum. Então, eu vou começar falando para vocês que estou gostando muito de estar aqui e eu quero novamente parabenizar o grupo. Muito interessante, assim, muito instigante. Eu não sei se a Eni contou para vocês, mas eu e ela, nós somos colegas na PUC, e foi uma época, para mim, muito boa, quando eu fiz o doutorado. Ler poesia, eu acho que muda a gente. Eu acho que esse é o sentido da nossa reunião. E ler Ferreira Goulart foi uma experiência boa, e sempre porque me faz pensar em muitas coisas, nas leituras, na minha vida, nas pessoas. E, não sei se vocês sabem, Ferreira Goulart também, além de poeta, ele é crítico de arte, ele escreveu ensaios, biografias, peças de teatro, então é um artista múltiplo. Inclusive artista plástico também. E eu gostaria de mostrar rapidamente alguns livros de Ferreira Goulart para vocês, né, e falar um pouquinho. À esquerda, e está um pouco acima do chão, que é exatamente o primeiro livro que ele publicou. Ele tinha 19 anos, ele era um autor parnasiano, começo de carreira, poemas desde os 13 anos, são de adolescente, então, mas é interessante ler. E depois ele foi para o Rio de Janeiro. Essa viagem, essa mudança na vida dele foi determinante, né, na sua poesia e na sua obra. O outro livro que está aí, Toda a Poesia, é um livro que é muito usado pelos críticos de Ferreira Goulart, e que tem várias edições. Essa minha aí é de 2015 exatamente, mas ela começou até em 1980. O outro livro, em alguma parte que foi publicado em 2010, e foi o último livro de poesia que ele publicou em vida. Essa argumentação contra a morte da arte é um exemplo de textos de crítica de artes plásticas, que ele fazia muito. Esse azul que está aí do lado esquerdo da tela, O Prazer do Poema, uma antologia pessoal, é resultado de uma seleção de poemas que ele fez por mais de 30 anos. São poemas que ele mesmo traduziu e que ele gostava. Ele foi colecionando e publicou. Eu não sei se eu disse, mas Ferreira Goulart também é tradutor, então ele traduziu Don Quixote para adolescentes
e também ele traduziu O Pequeno Príncipe. Essa tradução, Pequeno Príncipe, foi publicada nesse livro aí, que trata da escrita, né, do Pequeno Príncipe. E, como eu disse, Ferreira Goulart também é artista plástico, e eu quis colocar isso em destaque. Aí está um livro dele, que é Antologia Poética e Outros Escritos, que é um livro também bibliográfico. Ele fez a ilustração das contracapas, são recortes de papéis coloridos que ele faz, e ele colocou nessas contracapas. Então, está uma contracapa e em cima a própria capa. Também ele é cronista, né? Então tem 2 exemplos de livros de crônicas, esse aí no centro é uma coleção chamada Melhores Crônicas, e o outro é Alquimia na Quitanda. A Alquimia na Quitanda me agrada muito o título do livro, porque traz a quitanda do pai dele, né, em São Luís, e a alquimia, quer dizer, a alquimia, que é a transformação, o apodrecimento, né, a novidade, o crescimento e a magia que existe nessa quitanda. Ele também escreveu para crianças, esse O Rei que Mora no Mar é um exemplo de um poema para crianças, assim como A Menina Cláudia e o Rinoceronte. A Menina Cláudia e o Rinoceronte, que está aí na parte inferior da tela, foi também ilustrado com os recortes que ele fazia. Então, eu coloquei uma página aí, e a capa é um poema para crianças, mas o adulto que lê vai achar fascinante. Então, eu recomendo. E em cima está um livro chamado Bananas Podres, né, que se refere também à quitanda, né, Bananas Podres. Ferreira Goulart já disse que quando ele limpava o pincel no jornal, na folha de jornal, aquelas manchas se pareciam com aquelas bananas que apodreciam na quitanda. Então, ele fez umas ilustrações e publicou esse livro. Antes disso, ele já tem 5 poemas publicados que tem o título de Bananas Podres. Então, esse livro, chamado Bananas Podres, tem o texto de cada poema, que ele escreveu à mão, vocês podem observar, e os recortes que ele fez para ilustrar, né? O outro grandão aí é Rabo de Foguete, Anos de Exílio, que é um livro autobiográfico. Ele fala da época dele no exílio, primeiro na União Soviética, depois Chile, no Peru e na Argentina. E agora, dia 10 de setembro, seria a data do aniversário dele de 90 anos. E foi lançado este livro, que se chama As Muitas Maneiras de Dizer Eu Te Amo. Eu li que a Cláudia, no início do casamento, a Cláudia Rissa, ela deu de presente ao Ferreira Goulart uns papéis, e depois ele devolveu. Ele devolveu esses papéis com desenhos e também com poemas. Então, esses poemas foram publicados agora. Agora, afinal, o poema sujo. Eu trouxe aqui para vocês uma foto de um livro magnífico, que é artesanal, também, assim como esse, As Maneiras de Dizer Eu Te Amo. Esse foi publicado aqui no Brasil, Poema Sujo, essa capa amarela aí, e atrás da capa amarela tem uma ilustração do livro. As ilustrações são magníficas, são muito interessantes também. E vocês podem perceber que eu coloquei sobre a página essa coletânea que traz, não sei se está dando para ver, essa coletânea que traz textos de peças de teatro, poemas para crianças, fotos, ensaios, e também os livros, esse primeiro que eu disse, Um Pouco Acima do Chão, A Luta Corporal, traz também os 2 que ele produziu no exílio, que é Poema Sujo e Dentro da Noite Veloz, Na Vertigem do Dia e Barulhos e Muitas Vozes, que ele publicou depois que ele voltou ao Brasil.
Eu coloquei aí também uma capa de uma edição em espanhol, do Poema Sujo, e que traz uma alusão ao início do poema, esse sopro, né? E o último, e assim, é um livro dentro de uma caixinha. Vocês podem observar que tem uma caixinha em volta dele. A caixinha, infelizmente, é um pouco difícil de mostrar, mas a caixinha é isso aqui. E por que ele está dentro de uma caixinha? É porque ele estava em mau estado. É a minha edição, é a primeira edição de Poema Sujo. Ele estava com a capa quebrada e as páginas todas soltas. E a minha colega, Andréia de Freitas, que é conservadora e também artista plástica, ela trabalha comigo no Arquivo Central da UFJF. Ela costurou as páginas novamente, recompôs as capas, né? E hoje ele está aqui, assim, totalmente flexível, né? Eu gosto muito de contar isso, porque eu acho o trabalho dela muito significativo, né? E agora eu quero falar um pouquinho sobre também a história do poema, que, de certa maneira, a Jaqueline, né, e a Cida, né? A Jaqueline e a Cida, elas já introduziram, né? Em 1998, Ferreira Goulart deu uma entrevista ao Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles, e tem 2 trechinhos que eu acho legal de ver aqui agora, né? Então, o primeiro é o seguinte: ele está falando, nesse primeiro, está falando exatamente do exílio, ele estava falando sobre o exílio de modo geral, e tem um jeito de falar, assim, muito negativo, né? Eu cortei um pouquinho dele aí, uma frase, mas eu vou ler ele inteiro agora. Eu fiz o que pude no exílio, não ia me render, não ia deixar-me destruir. Eu procurava sobreviver, mas aquilo para mim era um castigo permanente. Eu só pensava em voltar. Minha obsessão era tão grande que eu alugava apartamento nas cidades por onde passava, mas não montava uma casa, como se diz. Eu improvisava. O apartamento era uma tenda, um acampamento para mim. Eu não aceitava a ideia de me instalar. Confesso para vocês que eu não aguentava viver longe da minha família, dos amigos da minha cidade. Uma coisa que eu aprendi no exílio, eu sei que é uma coisa minha, foi o seguinte: em todas as cidades por onde passava, poste era poste, casa era casa, parede era parede, e na minha terra não. O poste é o poste da rua tal, por onde eu passei uma noite conversando com um amigo. A casa é a casa de um conhecido, etc. O exílio, na minha opinião, é um mundo hostil, um mundo que não é nada, um mundo que que é matéria só. Eu não nasci para isso. Então, eu gosto muito desse trecho, porque, para mim, ele tem uma linguagem poética. Ele é quase que um poema, já. E ele mostra essa dificuldade do exílio e também o sofrimento, um sofrimento muito grande. E esse sofrimento faz o exilado desejar que esse exílio seja provisório, que ele passa rapidamente, mas, embora algumas pessoas morram, né, no exílio mesmo, né? Mas ele tem esse desejo, né, que ele mostra através desse sofrimento. E essa palavra tenda, que ele disse que o apartamento era uma tenda, mostra, para mim, é o miolo, assim, é o centro dessa fala, porque mostra exatamente esse desejo de efemeridade. E outra coisa que ele diz nas frases, é que o poste, a parede, a casa dele, para mim, é uma geografia pequenininha. Poste, parede, casa, né? Minha, são meus, são da minha cidade, está dentro de mim, é pequenininho, assim, e está dentro de uma geografia um pouquinho maior, que é família, amigos e cidade, né? Mas isso são coisas pequenas do sujeito, mas são pequenas, miudinhas, mas são determinantes para o sujeito, assim, é importante demais para o sujeito. E isso também ajuda a gente a entender como é a poesia de Ferreira Goulart
e também como é o poema sujo, né? O poema sujo, no segundo texto, foi escrito quando a ditadura tinha se instalado na Argentina. Meus amigos desapareciam, ou eram presos, ou fugiam. O meu passaporte estava cancelado pelo Itamaraty. Senti o cerco se fechando. Quem sabe estaria chegando ao final. Pensei, vou ter que escrever essa coisa final, o testemunho final, o depoimento final. Eu vou ter que escrever isso. Então, fui escrever esse poema, que era a experiência da vida toda. Não era só um poema do exílio, mas um poema da memória, da perda, da recomposição do mundo perdido e do amor à vida. Escrevi esse poema como um poema limite. Me interessa muito também este texto, porque ele reforça uma ideia minha a respeito do exílio que existe na poesia de Ferreira Goulart. Para mim, na poesia de Ferreira Goulart, existem três tipos de exílio. Então, o primeiro exílio seria um exílio existencial, esse exílio que qualquer pessoa tem quando se sente mal em um lugar que ela está, né? Quando ela está se sentindo fora de casa, dentro da sua própria casa. O segundo exílio é o exílio da cidade natal, ou da terra natal, né? O terceiro exílio é o exílio político, que é muito valorizado pela crítica, né? Todo mundo fala muito do exílio político de Ferreira Goulart por causa da trajetória dele. Mas, mesmo esse exílio político, ele não é homogêneo, ele tem também as suas fases, para mim. Então, ele tem a primeira fase, que é aquela antes de sair do Brasil, quando ele já vivia escondido, perseguido. Tem a segunda fase, que é o exílio em um terceiro país. E tem a terceira fase, que é a volta, porque a volta não é um momento leve, fácil para o retornado. E esses três tipos de exílio, como eu disse, existencial, da cidade e também político, eles aparecem no poema juntos, sozinhos, assim, no poema sujo, ou na poesia de Ferreira Goulart. São exílios que se confundem, que se aproximam na escrita do poema, né? E agora eu gostaria de dar umas dicas para vocês lerem Poema Sujo. Eu quero dar as dicas para quem ainda, por acaso, não leu, e também para quem leu, depois pode dizer se eu estou certa ou errada e acrescentar outras dicas. E a primeira delas é justamente de Ferreira Goulart. Não se tratava, porém, de simplesmente evocar a infância e a cidade distante. Queria resgatar a vida vivida, o modo, talvez, de sentir-me vivo, descer nos labirintos do tempo para, talvez, quem sabe, encontrar amparo no solo afetivo da terra natal. Não queria fazer um discurso acerca do passado, mas torná-lo presente outra vez, matéria viva do poema, da fala, da existência atual. Então, eu suponho que Poema Sujo foi fundamental para Ferreira Goulart sobreviver no exílio. Foi uma estratégia, foi uma maneira de buscar amparo, tanto na poesia, como na sua vivência, e até mesmo dentro do seu próprio corpo, né? E as outras dicas é que esse sujeito, ele está sempre muito preocupado com a sua identidade pessoal, porque no exílio as pessoas se preocupam muito com sua identidade pessoal, é preciso protegê-la, não se pode perder a identidade no exílio. E Ferreira Goulart, nesse poema Sujo, ele se preocupa muito com essa identidade pessoal, que se aproxima muito de uma identidade coletiva. Ele usa muito a linguagem coloquial, então, vocês, né, pode pensar até no Trenzinho Caipira, ele colocou músicas, né, ele colocou cantigas, por exemplo, um trecho dessa fala de Trenzinho Caipira, que ele fala da música de Villa-Lobos, ele coloca uma música de criança, que eu também cantava em criança, né, o Café com Pão. Ele imita transmissão de rádio. Então,
coloquial o tempo todo no Poema Sujo. Ele faz também muitas alusões à sua obra, à obra de outros poetas, faz uma reflexão a respeito do seu ofício de poeta, também faz reflexões a respeito da poesia, da formação de poeta, né? Gostaria também que vocês levassem em consideração o ritmo dos versos, também o seu comprimento, as pausas, as mudanças de página, e especialmente as ambiguidades, o sentido ambíguo das palavras, a proximidade de duas palavras que são aparentemente contrárias, né? A mudança de página, você muda de página, você muda e depois você pode voltar à página anterior para ver se não existe alguma contradição. Então, isso tudo são maneiras de ler que o poema permite. Ele é um poema muito longo, vocês viram, são 92 páginas, é longo, não é bom ler de uma vez, mas é bom ler aos pedaços, não precisa de ler sempre do início, pode-se ler também na vertical, de trás para frente. Cada leitor pode criar uma maneira de ler, e é legal, muito legal, ler em voz alta. Eu acho muito interessante. Então, agora eu vou começar a mostrar alguns trechos do Poema Sujo, né? E o primeiro é justamente esse, em que existe uma valorização muito grande do corpo do sujeito, né? E se pode pensar também que esse corpo, no Poema Sujo todo, esse corpo também é o corpo da quitanda, é o corpo dos habitantes, é o corpo do leitor, o corpo da poesia, né? O corpo da cidade. Então, corpo, meu corpo, corpo facho, corpo fato, atravessado de cheiros de galinheiros e rato, na quitanda ninho, de rato cocô de gato. Então, ele está lembrando da quitanda do pai dele. O pai dele era quitandeiro de São Luís, né? Então, vocês podem ver como essa quitanda é aconchegante, é um lugar de crescimento, é um ninho, é proteção, é um lugar de criação, tanto do sujeito como da poesia. E também é um lugar perigoso, porque é um ninho de rato, cocô de gato também. É um lugar de contraste, de lutar contra as palavras, de lutar com os outros, de aprender a viver, né? É um lugar de luta e de luto também. Para mim, esse pedaço do Poema Sujo justifica plenamente o adjetivo sujo no título do poema, né? É sujo por quê? Porque é vivo, porque tem contradição, porque está em movimento, né? Porque está saindo correndo. Eu tenho a impressão que o poeta, ele fala assim, ninho de rato, cocô de gato, e como se fosse uma cantiga, uma brincadeira, aliás, uma brincadeira de criança, né? Ele fala quitanda, ninho de rato, cocô de gato, e sai correndo. E ele deixa o leitor ali pasmo, né? De repente, ninho, rato e cocô. Então, ele deixa o leitor, assim, instável. E a instabilidade é uma coisa que existe no exílio e que aparece muito em Poema Sujo também, né? Eu acho que esse ritmo aí também é muito rápido, neste trecho, e isso também varia durante o Poema Sujo, né? Ele pode ter um ritmo mais arrastado, pode variar também, né? E voltando à questão da quitanda, esse lugar instável de morar, que pode ser também a quitanda, a casa dele, a cidade de São Luís, o tempo todo ele está recriando no poema. Mas o poeta sabe o tempo todo que esse é um espaço perdido, que ele só encontra isso lá no passado mesmo, né? Então, se ele está perdido, o que o poeta faz? Ele começa a chamar os objetos da sua casa, os objetos próximos, conhecidos, para proteger ele e para ajudar ele. Então, ele faz uma prece, voais comigo sobre continentes e mares, e também rastejais comigo pelos túneis das noites clandestinas, sobre o céu constelado do país, entre fulgor e lepra. Debaixo de lençóis de lama e de terror, vos esgueirais comigo, mesas velhas, armários obsoletos, gavetas perfumadas de passado, dobrais comigo as esquinas do susto, e esperais,
que o dia venha. Então, como eu já disse, ele está fazendo uma prece, ele está pedindo que esses objetos se mostrem, né? Que caiam no poema. E vocês podem perceber que o vocabulário que ele usa indica muita violência, né? Como se fosse um tempo de ameaça, de perigo, muito perigo. Ferreira Goulart estava sem emprego, eu até esqueci de comentar uma coisinha, depois eu comento. Ele estava sem emprego, ele estava com medo de morrer, né, na época, em Buenos Aires, né? E também essa violência não é mostrada apenas no sentido das palavras, também na oposição que elas têm, essa proximidade delas faz a gente perceber a oposição. Então, para mim, está em oposição o verbo voar e rastejar, esgueirar-se, ou então a esse advérbio debaixo. Túneis, né, se opõe a céu, né, fulgor e lepra, né, noites clandestinas se opõe a um céu constelado. Os adjetivos velhos e obsoletos, para mim, estão em oposição a perfumadas, né? Além disso, para mim, a forma também indica essa oposição, esse sentimento de proteção e de terror, né? Vocês observem aí que existe uma estrofe grande, né? Mas eu gostaria que vocês lessem comigo um pouquinho diferente essa estrofe grande, porque, para mim, Ferreira Goulart, no Poema Sujo, ele usou um jeito, às vezes, um pouco diferente de pôr as estrofes. Às vezes, as estrofes se interpenetram, 2 estrofes, 3 estrofes, né, 6, assim, um emaranhado de estrofes, às vezes. Então, vocês podem observar que existe uma estrofe à esquerda e outra à direita. Então, à esquerda eu vou ler. E também rastejais comigo, debaixo de lençóis de lama e de terror, armários obsoletos, gavetas perfumadas de passado, que o dia venha. Então, para mim, aí tem essa prece, né, de que o dia venha, e está indicando nessa estrofe à esquerda que existe um desejo de renascimento, de mudança, de movimento, mesmo que seja em condições difíceis. Agora eu vou ler a estrofe que está mais para a direita, né? Então, vós comigo sobre continentes e mares, pelos túneis das noites clandestinas, sobre o céu constelado do país, e entre fulgor e lepra, vos esgueirais comigo, mesas velhas, dobrais comigo as esquinas do susto, e esperais. Então, para mim, o sentimento é o desejo de que as coisas fiquem imóveis ou quase imóveis, que existe o perigo de se movimentar, né? Existe ali, nessa segunda estrofe, à direita, para mim se trata de imobilidade, né? De qualquer maneira, eu li de 2 formas, e de qualquer maneira que a gente leia, a gente pode observar que esses objetos, eles são muito importantes para construir essa morada, esse lugar onde o sujeito vai morar. E também eu acho interessante que aí, nesse espaço, nesses poucos versos, convivem 3 tempos, né? É o perfume do passado, a crise do presente no exílio, e também a esperança do futuro. E um verbo que chama muita atenção para mim é dobrais, né? O imperativo do verbo dobrar, né? Eu acho que dobrar pode significar se tornar mais forte, né? Pode também dobrar-se em 2, né? Ou também pode significar vencer a resistência de alguma coisa. E também pode significar mudar de direção, né? Com a perspectiva de voltar ao início. Né? E aí é que está um problema muito sério para o exilado. Voltar, né? Voltar ao início, mas voltar para onde, né? Voltar a essa cidade dele, que, na minha opinião, só pode ser vista através do poema, né?
pelas esferas de ventania. Essas esferas de ventania que estão aí no meio da citação, essas esferas de ventania são uma imagem em movimento, uma imagem de coisa em movimento que envolve, todo mundo envolve, e também pode ser suave, né? Pode ser ou rápida também, que vai desaparecer assim, rápida, né? Mas, de qualquer maneira, a cidade, no entanto, poderás vê-la do alto praticamente a mesma, com suas ruas e praças por onde ele caminhava. Minha cidade sonora, esferas de ventania, rolando loucas por cima dos mirantes e dos campos de futebol. Verdes, verdes, verdes e verdes. A sombra rumorejante que arrasto por outras ruas. Desce profundo relâmpago de duas águas em meu corpo. Nesse trecho, quem já leu talvez já tenha percebido que por onde ele andava, aliás, por onde ele caminhava, o poeta está se referindo ao seu pai, por onde o seu pai caminhava. Então, essa cidade que oferece refúgio, era o remédio da vida do exilado. Né? Essas esferas de ventania permitem que veja essa cidade pelo alto, ou então que ele se arraste. Né? E não é só uma cidade verde, é uma cidade verde, 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 é uma cidade que está se transformando, mudando, que está em movimento, né? Que cresce, que vai, né, se levantando e surgindo. Né? Então, é uma cidade que está se modificando na memória também, mas me parece que ele encena essa cidade como se ela estivesse praticamente a mesma, né? Praticamente a mesma, como ele diz. Assim, surge a dificuldade de voltar, né? Para onde que o sujeito vai voltar? Para onde que esse poeta quer voltar? Né? Ele quer voltar para onde? Para a cidade que existe aqui no poema, né? Ou para a cidade real, né? Essa cidade real, né? Qual que é a cidade real? Né? Qual seria justamente essa que está aqui no poema? Seria aquela que está lá no passado, ou seria aquela que os habitantes de São Luís estão construindo? Né? Então, essa volta é uma coisa assim, muito problemática para os exilados e aparece frequentemente nos poemas de exílio. Né? Em outro ponto do poema Sujo, o poeta diz que se sentia como um pássaro, grande demais para aqueles matos, e aí ele voou para o seu primeiro exílio. Ele foi para longe da cidade e para longe do pai, dessa proteção que o pai lhe dava. Né? Para mim, ser grande demais significa que ele já está sentindo um desconforto na própria cidade. Ele já está vivendo um exílio dentro da sua terra natal, bem antes do deslocamento, né, que ele teve, deslocamento físico, né, territorial. Né? Então, ele está se sentindo excluído dentro da própria terra. E esse trecho aí, além de mostrar isso, mostra também que o exílio é um tempo de escolhas. Né? O sujeito tem que fazer escolhas, ele tem que se decidir o que fazer, mesmo que ele esteja sozinho naquele desabadouro de rio, sob o sol duro do trópico, sozinho na tarde, no planeta, na história. O que eu buscava ali? Houvera a guerra de Troia, Homero, Dante, Boccaccio, já nascera a geometria, com aquele cofo nas mãos, sob o sol do Maranhão? Não era o sol de Laplace, nem era a ilha geográfica, era o sol apenas, com cheiro de lama podre. Vocês sabem quando alguém diz assim, que minha casa não é minha, nem é meu este lugar? Então, me parece que este trecho quer dizer isso. Ele está sentindo assim, que já não pertence mais àquele lugar já não é tanto um paraíso. E Desaguadouro se refere justamente a essas questões de escolha, né? É um momento em que ele está vivenciando suas escolhas, tanto lá em São Luís, na minha opinião, pode se referir a São Luís, como pode se referir ao tempo em que ele estava aqui no Brasil, antes de sair para o exílio político, né?
E também pode se referir às decisões que Ferreira Goulart, o poeta, teve que tomar na sua vida, no âmbito profissional, estético e político também. Né? Existem alusões à geometria e à poesia, né? Então, isso me parece que, não só a poesia, também a literatura em geral, me parece que isso se refere a uma crise tanto ao espaço quanto à literatura. Né? E existe aí, nesse trechinho, também uma pergunta, né, muito perigosa, né, que eu buscava ali. É uma pergunta muito difícil, não sei se existe resposta para isso, né, e me parece que só mesmo a poesia pode dar conta de uma pergunta desse naipe. Né? Sobre a dureza do sol, era o sol duro apenas, né? A palavra sol aparece 3 vezes nesse trecho, né? Sobre o sol duro do trópico. Me parece que essa é uma referência ao sujeito que está duro, assim, ele está travado, ele está dentro da lama, ele não pode se mexer muito, né? Sempre está sem perspectiva de se desenvolver. E também esse sol duro, ele está já anunciando as contradições sociais da realidade. Existe uma citação aí ao sol de Laplace, né? Esse sol de Laplace se refere a uma teoria maravilhosa em que o caos, né, a partir do caos foi criado o nosso sistema solar, e essa coisa maravilhosa se opõe à lama podre, às condições da vida em São Luís. E também me parece que quando ele cita o sol de Laplace, o poeta está se referindo a uma exclusão tão severa, que se remete ao início dos tempos. Né? O sol também é um marcador de tempo, né? Então, aí me parece que existem vários tempos acontecendo. Existe o tempo da tarde, né? Essa tarde que me parece ser o tempo de consciência, de que essa morada já não estava dando tanto quanto o eu lírico precisava, já não estava tão aconchegante, já não era exatamente um paraíso. Então, ele está sozinho na tarde, nesse tempo. Mas também eu acho que existem outros tempos, assim que o sol indica, existem outros tempos, e eles não são, assim, em sequência, eles não estão em sequência, eles estão concomitantes, eles estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, aí no poema, existe o tempo da guerra de Troia e existe o tempo de escrever o poema sujo. Existe o tempo lá de viver em São Luís do Maranhão e existe o tempo da escrita deste poema, né? E esse tempo do exilado, de acordo com a memória dele, as coisas não mudam. O tempo fica congelado debaixo dos móveis. O tempo fica parado, congelado na memória, né? Então, as coisas não mudam, e voltar a esse tempo seria como estar sob um pesadelo, né? Ter um pesadelo, né? Porque as situações no pesadelo, elas se repetem, as coisas são sempre iguais, né? E para o exilado, é assim, as coisas não mudam, as coisas são as mesmas na memória, né? Quando se perde um emprego, por exemplo, as coisas continuam acontecendo lá na empresa, né? Mas a pessoa que perdeu o emprego fica só relembrando. Quando se perde o namorado, as coisas continuam lá para o namorado, mas a memória continua com aquele mesmo namorado. Quando se sai da terra natal, lá na terra natal, na cidade, no país, as coisas continuam acontecendo, mas na memória fica assim, tudo congelado. E nem mesmo que a quitanda exista ainda e que já sejam 8 horas da noite e se veja pela única folha da porta entreaberta a luz acesa, como antigamente, e haja homens conversando lá dentro, descendo ou subindo a rua, mesmo que vás a pé, verás que as casas são praticamente as mesmas, mas nas janelas surgem rostos desconhecidos como num sonho mau.
mudar de casa já era um aprendizado da morte. Então, para mim, o exilado ele só pode movimentar nesse tempo do passado, ou na rua do passado, né? No presente, ele está imóvel, e isso daí também me parece ser resultado dessa impossibilidade de voltar. E esse mudar de casa, que é uma experiência de morte, para mim é o exílio, assim, e para vários poetas, é uma experiência de morte, embora seja uma morte inconclusa, né? Embora alguns exilados realmente morram no exílio, né? Mas também voltar seria uma experiência de morte, seria conhecer a morte do que aconteceu, do que existia, né? Seria como estar num pesadelo, né, em que as coisas se repetem e também os fatos se repetem. Então, voltar é o desejo número 1 do exilado, né? Em todos os textos que eu li, textos de revistas científicas, nos poemas, em reportagens e também nas entrevistas de Ferreira Goulart. Então, a preocupação é voltar, mas existe toda essa dificuldade, né? Voltar para onde e como. Então, como, se é preciso mesmo voltar, como que a gente pode fazer isso, né? Como que o poeta pode fazer? Na minha opinião, ele pode voltar apenas pela única folha da porta entreaberta. Então, essa única folha é a folha do poema. Nessa folha, ele pode abrir uma frestinha, uma porta, um meio de comunicação com esse passado. Então, essa folha do poema, esse poema, é a luz acesa que ilumina o passado, que permite a ele dar uma espiadinha, nem que seja, né? E ele pode estar se arrastando, né, no pó, andando pelas ruas. Eu acho que só as palavras é que podem iluminar esse passado. E como eu acho que, né, já ficou claro que eu disse que o tempo que importa mesmo para o exilado é o passado, os momentos, né, anteriores ao exílio, independente do que está acontecendo hoje, né? E, no geral, o exilado ele tem muitas perdas, né? Quando ele considera que já não tem perda nenhuma, é porque o exílio já terminou, né? O sentido de exílio já terminou. Então, ele considera que tem muitas perdas, e aí ele começa a chamar os vestígios do passado para ajudar ele nessa sobrevivência, nessa casa, né, do exílio, né? Eterna a vida dentro e fora do armário. O certo é que, tendo cada coisa uma velocidade, cada coisa se afastava desigualmente de sua possível eternidade. Então, para mim, as coisas se afastam de maneira diferente, porque elas estão se afastando na memória. E aí, essa memória, ela joga no poema as coisas de maneira diferente. Ela não... de intensidade, de modos e intensidades diferentes, né? Cada coisa tem uma representatividade nos poemas. E também essa questão do armário, que é uma palavra muito interessante, dentro e fora do armário, é dentro e fora do passado. Dentro e fora do passado, a vida pode ser eterna, se, né, tiver ainda o apoio das coisas que ele perdeu. Mas, além de coisas, ele perde as pessoas também, e essas pessoas também o poeta põe no poema, né? Ou ele perde esses mortos também né, com o passar do tempo. Então, é impossível dizer em quantas velocidades diferentes se move uma cidade a cada instante, sem falar nos mortos que voam para trás. Então, esses fantasmas do eu lírico, esses fantasmas também estão no poema. E a morte desses fantasmas, a morte definitiva seria o poeta não ter a capacidade de recriá-los por meio da memória. Então, é preciso falar a esses mortos que voam, que se afastam na memória, né? Eles têm uma mobilidade muito específica,
né, que é só deles, né? Então, é por isso que ele fala que as coisas e a cidade e os mortos estão em movimento, mas em movimento de maneira diferente dentro do poema. E, para terminar, eu gostaria de falar com vocês que é preciso escrever no exílio para cumprir o luto advindo das perdas, né? Escrever é um modo de sobreviver, de retirar o exilado das sombras, de impedir o esquecimento. O poema pode ser uma homenagem aos mortos, quer sejam os mortos da cidade da infância, ou os mortos pelas ditaduras, pela violência ou pela doença. E eu coloquei aqui para vocês uma referência, né? As referências são alguns dos livros de Ferreira Goulart, e também eu coloquei a minha tese, depois vocês dão uma olhada nessas referências com calma, e eu gostaria de falar uma coisa que eu esqueci, é que Ferreira Goulart é um artista plástico também, e eu usei nos slides, eu fiz uma cantoneira com imagens de recortes que ele fazia. Esses recortes eram feitos em papel colorido, e foram transformados em esculturas em aço, né? Foram expostos, a exposição recebeu o título A Revelação do Avesso, Colagens em Relevo de Ferreira Goulart, em 2014, né? Então, são 5 imagens, né? São peças belíssimas, né? Eu só vi mesmo pela internet, mas são belíssimas, e eu juntei com o símbolo aí da tertúlia, né? E agora, o slide mais importante da noite. Obrigada. Bem. Nós que agradecemos, Marcélia. Deixa eu voltar a minha câmera aqui. Eu não estou... Tá, agora eu estou vendo. Nós agradecemos essa participação, né, que assim, para mim, realmente foi uma leitura difícil. Tive que parar, voltar muitas vezes, mas ouvindo relatos de outras pessoas também que passaram por isso, né, de ter que... E você falando também desse ritmo, o próprio ritmo da leitura, né? Você vai, volta, confere e compara, mas com certeza me ajudou muito. Eu acho que eu vou ter que ler de novo. Aí eu quero chamar a Eni também para conversa, e todo mundo, né? O grupo, aquele que quiser fazer algum comentário, perguntas, as dúvidas, fica à vontade. Mas, de toda forma, muito obrigada. Muito esclarecedor. Eu vou começar, então. Tá baixo? Tá bom. Não, tá ótimo. Para mim, tá ótimo. Aqui. Tá um calor aí também? Tá infernal e cheio de pernilongo. Tá muito, aqui, muito seco e muito quente. O livro, né, eu li a primeira vez quando a Marcela estava fazendo o estudo dela, e aí depois agora eu li de novo, e assim, dessa vez, o que eu senti muito no livro foi essa sonoridade, sabe? Essa sonoridade, então, eu até estava lendo aquele do trenzinho, né, como que ele coloca, e depois eu fui escutar ele lendo, né, tcharará, tá, ele mesmo lendo, então como que a oralidade não separa, né, da poesia, né, porque a poesia é música, é letra, é muito junto, e assim, e outra coisa que eu notei também, essa questão do muito limpo e muito sujo o tempo todo, né, ele fala dos lençóis, até lembrei da Cristina, dos lençóis com alfazema, porque a Cristina outro dia fez um texto muito bom também sobre isso, sobre essa questão das mães lavadeiras, dessas questões assim. Então, e as frutas, né? As frutas tropicais, a pera, a banana,
né? E essas coisas que deterioram, né? E assim, me chamou muita atenção essa questão da oralidade e também, assim, dessa fruta, porque a fruta é uma coisa muito perecível, então eu fiquei sentindo a vida dele se esvaindo né, nessa rapidez, nessa questão, assim. Então, eu acho, assim, que é um poema que a gente pode ler, reler, e tem sempre novidade, né? Dessa vez eu falei assim, gente, eu nunca tinha visto que ele falava X9, então será que ele lia também essa revistinha? Deixa eu procurar na internet essa revistinha, mas Marcela é bem amiga até da família, viu, gente? Então, assim, não, vem não, a esposa dele foi na sua defesa, esposa ou viúva já naquela época? Agora, não, já era viúva. Já era viúva, né? E aí, assim, será que ele lia quadrinhos também? Será que ele era uma pessoa que só lia poesia? Se ele era um leitor? Parece, assim, que a família dele não era de muita leitura, né? Posso comentar? Pode, é para você. X9, eu não sei se todo mundo viu, mas é uma revista de gangsters, como é que a gente fala? Das pessoas que traem as outras, né? Os dedo duro, né? Americanos. O pai dele lia no balcão da quitanda. É assim que fala no Poema Sujo. E eu nunca tinha pensado nisso, mas provavelmente Ferreiro Goulart também lia. Né? E ele gostava muito de desenhar e pintar, então, quadrinhos, provavelmente ele lia também. Eu nunca tinha pensado nisso que você falou. O X9 é uma gíria hoje, né? X9 é aquele alcaguete, né? É o sujeito dedo duro, né? Agora, a Cristina falou uma coisa, Cristina, que é exatamente o que eu senti a primeira vez que eu li. Nossa, mãe, o que é isso? Não estou entendendo nada. E esse sujeito está vomitando. Assim que eu pensei, está vomitando. Depois eu comecei a ler, foi no mestrado, né? Aí eu comecei a ler muitas entrevistas dele, aí numa delas, ou mais de uma, ele fala, eu queria vomitar tudo que estava preso em mim. Então, eu acho que o verbo que eu usei foi exatamente o que ele estava fazendo mesmo. E aí, como eu falei no início, Poema Sujo é bom de ler mais de uma vez. Porque é um poema muito duro, gente. Ele é muito pesado, ele é muito violento, ele é muito contundente, sim, contundente, e grande, muito grande. Então, é bom ler e abre o texto e ler um trecho, assim, não precisa de ler em ordem, né? Eu acho que tem isso também. Claro, já li ele várias vezes. Eu ainda não li ele de trás para frente, que eu ainda vou fazer um cachorro aí também. Eu queria... Né? Os dois estão quietinhos. Posso fazer um comentário? Estão me ouvindo? Silvânia, Oi. A Cidinha também já tinha levantado a mãozinha? Claro, desculpa. Não é porque eu estou no celular, não consigo ver nada. Então tá. A Cidinha levantou a mão, depois a Cidinha, a Silvânia. Tá? Claro, Cida, fica à vontade. Um pouco da minha experiência. Eu não estou vendo todo mundo, né? Eu estou vendo Vanderci, Ni, Silvânia, a Cida, né? Cristina e Mário Sérgio. Eu tive uma experiência, assim, muito intensa, digamos assim, né? Eu não conhecia Poema Sujo e eu tinha que ler um pouquinho, parar um pouquinho, porque ele é um soco no estômago, né? Ele é uma coisa... o poema tem ritmo e som, cor, ele afeta os nossos sentidos de uma forma muito intensa, pelo menos foi para mim que ele bateu. E eu senti, assim, que ele não estava vomitando a vida dele, ele estava vomitando a nossa vida, que foi o que eu pus no poema, entendeu? Porque ele vomita a vida humana, a miséria humana, sabe? Com todos os seus contrastes, com toda a sua sujeira, com tudo que ela porta, e me fez lembrar uma foto que eu vi, que eu não lembro mais de quem era uma foto de um lixão.
e a foto era linda. E eu fiquei ali muito tempo pensando assim, gente, como é que alguém pode fazer uma foto de lixo com tanta beleza? E acabei sentindo isso um pouco no Poema Sujo. Porque ele vomita a vida de uma forma, entendeu? E consegue colocar beleza nessa sujeira que é bonito, porque é a vida. Porque é de todo mundo, sabe? Eu senti assim, ele está falando de todos nós o tempo todo, né? De todas as peripécias que a gente passa, do tanto que é perigoso viver, do fato de que todo mundo, né? Quando a Marcília coloca aí sobre os 3 tipos de exílio, né? Algum desses tipos de exílio todo mundo experimenta em algum momento, né? Então, foi assim, um mergulho, sabe, para mim. E aí eu percebi assim, gente, o alcance que um poema tem, né? Porque ele vai lá no osso da gente, entendeu? Com o poema dele. Então, para mim, foi uma experiência muito boa. E eu vou ler muitas e muitas vezes ainda, porque ele não é um poema para a gente ler uma vez só, né? Você tem que ir digerindo ele aos poucos. Pelo menos foi isso que eu senti lendo aí o poema. Posso? Quer comentar, Marcélia? Assim que eu acho meio difícil falar qualquer coisa depois do que a Cida falou. Eu acho que ela resumiu perfeitamente, né? E essa questão do vômito, enquanto você estava falou do lixão, tem uma parte que ele fala sobre o urubu que está sobrevoando. E para mim, esse urubu é o próprio poeta que está sobrevoando, e ele come o que a sociedade não quer, ele come a carniça, o lixo, o bom e o ruim que tem naquela cidade. Então, ele é um antropófago nesse sentido, de que vai comer a gente e vomitar a nossa vida depois, né? Você fez, assim, uma análise magnífica, e eu gostei. Eu estou emocionada, na verdade. Foi o que eu senti, de fato. Foi um no fundo e no osso, sabe? Ia falando e eu ia lembrando dos trechos. Muito bom mesmo. Depois você pode mandar para a gente, Cida, o seu texto, e a gente manda para a Marcélia, tá, Eni? Podia mandar para ela também. Silvana. Ei, gente, boa noite. Só um minuto, Silvana. Marcélia, Claro. aí as pessoas vão comentando e elas estão mesmo querendo ouvir de você também alguma coisa a respeito das intervenções dela. Tá? Fica à vontade, assim que a pessoa terminar, se você quiser falar sobre a exposição da pessoa. Boa noite, gente. Bom, vou falar um pouquinho da experiência que eu tive para ler, né, o poema. Vocês estão me ouvindo, né? Para mim, ler a primeira vez que eu li, eu não consegui. Fiquei com uma barreira assim, muito grande, deixei para lá. Foi quando eu comecei a ler Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas. Eu não conseguia ler, eu não conseguia passar. Mas aí, dessa vez, eu li, assim, sofregamente, li do início ao fim. Tanto é que depois eu vou até seguir a ideia, né, da Marcélia de ler pedaços, né, reler. E aí eu até escutei, acho que foi o Antônio Cícero naquela entrevista que ele deu, que as meninas colocaram no grupo, que ele fala que o Ferreira, ele fala que ele estava em transe na hora que ele escreveu esse poema, e que ele ficou em transe por meses escrevendo esse poema, né? E eu senti meio que isso, assim, em transe também para ler esse poema, né? Foi um transe mesmo. Me tocou muito, ele me tomou mesmo, esse poema. Mas eu queria comentar um pouquinho do que ele fala do corpo. Eu até anotei a coisa do corpo aqui, olha, meu corpo de 1,70 m, que é meu tamanho no mundo. E depois ele fala, o corpo como cão doméstico, meu dono. E aí eu fiquei pensando nessa dimensão no corpo, o que significava isso para ele nesse momento? O corpo, porque o corpo é a nossa possibilidade de estar no mundo, né? A gente está
no mundo, né, através do corpo, né, pelo corpo. Inclusive, a gente tem que cuidar muito dele, né, porque ele que nos possibilita estar aqui. Mas aí eu fiquei pensando que, de repente, esse corpo para ele, não sei, eu queria ouvir a Marcele também, é o abrigo dele, o único abrigo dele, o único espaço que é realmente dele, em que ele pode estar, né, é nesse corpo que é dele e que ele se projeta para o mundo através dele, não sei, né? E aí depois ele fala o corpo como cão doméstico, o corpo é o cão dele, é dele, né? Ao mesmo tempo que é abrigo, e eu acho que ele teme muito também por esse corpo, né? Que ele sabe que esse corpo é que possibilita a vida e que ele pode, né, ser machucado a qualquer momento. E outras tantas coisas, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho essa coisa do corpo. O que vocês acham no poema? Entrou na reunião a Vênus, que também gosta muito de Ferreira Goulart, né? Aqui, Silvânia, sobre o corpo é importante mesmo no poema todo. Eu acho que ele trata muito do espaço. Então, o primeiro elemento de espaço é o corpo. É o corpo, depois os móveis, a quitanda, a cidade. Depois, o planeta, o sistema solar, a galáxia e o universo. Como disse a Cida, ele está falando de todo mundo, então ele está falando do universo, né? Então, esse corpo é o início desse espaço e também o dono dele e é também o cão doméstico, né? Ele é tanto o que o poeta pode controlar e aquele também que pode dar muita angústia, porque um corpo pode sofrer, pode ser torturado, pode ser morto, pode ter doença, pode ter saudade, pode ter angústia, mas também aquele corpo que tem as memórias, né? Que tem a possibilidade de ele escrever. Claro que é preciso ter um corpo para a gente poder escrever, né? E sobre esse refúgio, o abrigo, né? Meu corpo, meu refúgio, meu abrigo, esse corpo no poema se aproxima também, como eu disse, do corpo da cidade, da literatura e também das outras pessoas, né? Esse corpo. Agora, o que eu acho principal na minha tese, que a minha tese chama o poema como morada, é que o refúgio, o refúgio principal do exilado é a língua dele. Então, a língua acompanha ele como se fosse uma segunda pele, né? A língua é a sua proteção e é o modo dele preservar a sua identidade, é o modo dele se comunicar com os outros, é também aquele lugar de problema, de perigo, porque a língua dele impede ele de se comunicar com o outro, né? E a língua também é a maneira que ele pode registrar o exílio, tanto o que ele teve de bom, de ruim, e ele pode defender a si próprio, pode defender os outros que estão no exílio, ele pode deixar essa herança que ele deixou para a gente, né? Então, a língua para o exilado. Né? Marcelo, legal. Marcelo, ainda sobre o corpo, essa questão do feminino também, do corpo feminino, tem até uma cena que tem uma violência lá, alguém morre com um canivete nas costas, né? Sim, eu gosto muito desse pedaço. É chocante, né? Nem uma gota de sangue. Mas aí essa questão do corpo também feminino, né? Não sei se na sua tese, nas suas leituras, você fala um pouco disso, mas é muito marcante também essa questão do corpo feminino enquanto mãe, enquanto mulher, né? Desejo, ele fala muito do corpo feminino. Exatamente assim, eu não falei, não, falei sobre a violência, né? A violência, ele fala assim, ele está falando sobre os curiosos, né? Então, o sujeito lá tinha um curió na gaiola, né? E aí ele de prata, né? Uma gaiola de prata, né? Não, ainda o que matou, que eu não sei se ninguém. O que matou. Aí ele deu uma facada na mulher e a gaiola rolou e nunca mais o curió cantou.
né? O Curió, ele não cantou mais, então, ela morreu, mas também o sofrimento acabou, assim, ela é como se ela fosse ele também, como se fosse o poeta, essa mulher que morreu. Nunca mais cantou, nunca mais, assim, ficou muda, entendeu? Nunca mais se expressou, nunca mais fez poema, com essa violência. E a outra coisa, a outra violência em relação à mulher é quando ele fala o tempo faz uma parada para o doutor fulano de tal fazer um discurso no Grêmio Recreativo Gonçalves Dias, né? Esse doutor tinha 2 curiosos na sala em uma gaiola de prata, a gaiola que você falou, 2 curiosos na sala, né? 2 curiosos. E aí ele trouxe uma caboclinha de Barra do Corda para cuidar dos canários. Não é curió, agora são canários, né? Aí, para cuidar dos canários. Então, todo dia ela trocava a água e o alpiste. E o mamão continuava crescendo junto ao muro para a sobremesa do doutor. Então, para mim, ele está misturando, está aproximando a presença da caboclinha, né? A caboclinha, a mulher que tanto faz os serviços domésticos, como faz serviços sexuais também, aquela mulher explorada, como se fosse a sobremesa, né? Caboclinha, entendo que seria uma mulher muito jovem, né? Então, ela seria o melhor da refeição, né? O mamão da sobremesa. Então, eu gosto de ler poemas sujos, às vezes, aos pedaços, porque a gente lê uma página e lê outra. Eu acho que a caboclinha é citada numa página, o mamão é outra página. Mas não são 2 poemas diferentes, é um poema só. Então, eu não falei assim, exatamente sobre a questão da mulher, mas eu falei na minha tese sobre a questão da violência, e também mestrado eu falei sobre isso. Ele falou de uma maneira muito interessante, assim, muito sugestiva. O poema tem uma linguagem, qualquer poema tem uma linguagem assim, muito enxuta, né? Tem que ser muito no ponto, né? Tem que ser um soco no estômago, né? Então, aí ele dá um soco no estômago da gente, sem a gente perceber. E essa caboclinha também me lembrou a reunião que vocês tiveram com o Duarte, com o Eduardo Duarte. Ele estava falando sobre aquelas palavras, né? Mulata e qual que é a outra mesmo? Aí eu fui até ver se no Poema Sujo teria mucama. Sim, Poema Sujo tem mucama também. E mucama, não vou falar, não vou dar o spoiler. Mucama tem 2 sentidos no Poema Sujo. 2 sentidos. Tem aquele sentido lá do Eduardo, que ele falou, e também tem caboclinha, que tem, me parece que se aproxima o sentido do que o Eduardo disse na reunião de vocês. Eu vi um pedaço. Aqui no chat, o Jorge, lembra dele? Ele também foi. Acho que ele participa do seu grupo, Verso e Prosa. O Jorge é poeta e também ele gosta de Carlos Drummond de Andrade, né? Eu também gosto. Ele colocou aqui: penso que o poema sujo é um canto à liberdade numa antropofagia louca. Você quer comentar alguma coisa, Marcelo? Eu já até usei a palavra antropófago, né? Realmente é isso mesmo, né? É uma antropofagia louca, porque a vida da gente é louca, e o exílio também é uma coisa louca, muito louca mesmo. E para mim, já que o Jorge está aí, então eu acho que a gente já comentou uma coisa sobre isso. O Baudelaire, ele tem aquele poema que ele fala do albatroz, né? E Castro Alves também fala, né? Vocês já leram Navio Negreiro, de Castro Alves? É um poema que todo mundo já leu, né? Então, Navio Negreiro, ele fala do albatroz, né? O albatroz desce para ver essa tragédia, essa coisa. E, para mim, no Poema Sujo, o albatroz é o urubu. Né? Então, é aquele pássaro que está voando
Mas ele não fica só de longe voando, ele desce e ele come o que a sociedade não quer, o que, né, as meias pretas sujas escondidas nas gavetas, né? Então, ele está comendo e vomitando também como um antropófago, né? E é louco nesse sentido, assim, de ser uma situação mesmo muito louca, com terror, com alegria, né? Com boas memórias, com notícias de jornal, né? Notícias que estão de rádio, né? Ou de jornal, de pessoas morrendo de guerra e tal. Assim. É isso. Gostei do adjetivo. Marcela, Cristina, se eu estiver falando demais, você corta meu microfone, tá? Eu sou uma faladeira aqui. Marcela, nosso tema aqui desse ano é o Literatura Sem Censura, né? Então, quando a gente fez a lista dos livros, a gente procurou, como a Cristina disse, autores ou obras que em algum momento ou em algum espaço tivesse convivido com isso, com a censura. Então, assim, eu queria que você aprofundasse um pouco dessa questão de O Ferreira Goulart e a Censura e de O Poema Sujo com a censura, antes, agora, as suas impressões disso. Ele foi censurado como político e como escritor, né? Ele fala no Poema Sujo assim, prego a subversão da ordem, me prendem, né? Prego a subversão da poesia, me dão prêmios, né? Ele teve várias mudanças na vida dele. Então, vocês podem imaginar o sujeito lá do Nordeste, né, que vem com 21 anos para, né, a cidade grande, e cheio de ideias, cheio de vigor, e ele vai mudando na vida dele, né? Todo mundo muda, e ele, inclusive. Então, ele sofreu censura também dos seus pares, né, né, do mainstream. E também a questão da censura política, ele publicou poemas com outros nomes, né? Ele tem um caso engraçado dele que publicou, ele escrevia para um jornal, o nome dele era Carlos, como é que é? Carlos, acho que era Carlos Frederico, uma coisa assim. Então, era uma mistura de Karl Marx com Frederico Engels, alguma coisa assim, Carlos Frederico, qualquer coisa assim. Mas então, assim que ele mandava as notícias dele lá do Chile, né, os textos, ele não podia, se ele ficasse no Brasil, ele talvez seria até morto. Poema Sujo também veio para o Brasil, ele veio com uma fita cassete, né? Ele veio gravado e fez muito sucesso. Um general, que acho que é o Golbery Couto e Silva, que não queria que ele viesse, que ele fosse publicado, porque não autorizava, porque era um poema obsceno, porque tinha alguns palavrões. Então, as coisas aconteceram assim, ele publicou e tal, mas o tempo todo, ele foi censurado e corria o risco mesmo de morrer. No Chile, ele fugiu, né, da ditadura do Pinochet, e ele teve que se desfazer de tudo que ele tinha escrito. Então, ele usou um artifício de mandar para as pessoas, assim, pelo correio até, e se teve que se desfazer. Então, ele viveu uma vida muito assim, de correr, de ser censurado, de ter que usar pseudônimos para fazer os textos, né? É isso, eu acho. A censura, eu acho que a censura, assim, tem um sentido maior, não é só censura do governo federal, né? A censura também de outras pessoas que escrevem, de leitores, também, né? Desse jeito. E também aquela coisa concreta, né? A possibilidade mesmo de ser torturado ou morrer. Isso daí, eu quero reforçar que esse exílio político aparece muito na poesia de Ferreira Goulart, mas não é o único tipo de exílio que ele trata, né?
Ô, Marcelo, e também na questão do tempo da poesia, né, do poema. Quando foi escrito, foi censurado, era uma época difícil, mas e hoje? Como você vê essa leitura das poesias no Brasil, na academia, pelos leitores? Porque aqui no nosso projeto a gente procura sempre colocar um livro de poesia, sabe? E aí, porque eu, como leitora, né, no meu caso, mas acredito que de muitos, a escola não ensina a gente a ler poesia. Então, a gente fica lendo fracionado, né, fica lendo cada linha de uma vez. Então, essas coisas que a escola não ensina e que a gente não pega nem hábito, nem gosto, não? Nem aprende. E depois, os temas, né? Um título como Poema Sujo, como seria visto isso hoje, né? Bom, eu acho que agora eu vou dar mesmo uma opinião e não alguma coisa assim, né? Não tem conhecimento. Quando o Ferreira Goulart era vivo e eu acompanhava ele as crônicas dele, as entrevistas e tal, cada vez que ele falava uma coisa, era uma enxurrada de coisas na internet, assim, era uma coisa impressionante. Ele falou numa entrevista que assim, todo dia me mete o pau na internet, eu nem leio, né? Muito criticado, mas ao mesmo tempo, nossa, muito amado, gente. Eu já fui assistir as palestras dele, um acontecimento. Ele foi na Flip em Paraty, e aí ficou entupido, lá deu o maior sucesso. Aí a Folha de São Paulo levou ele de novo. Aí a casa onde ele falou estava lotada, as pessoas aplaudiram muito, e pessoas de todas as idades, principalmente jovens. Eu fui também na UFMG, o auditório lotado. Fui em Poços de Caldas também, foi até um pouco engraçado, porque eu acho que tinha gente lá que não estava muito à vontade do que ele falava. Mas as pessoas adoram, quer dizer, quem lê, quem não pensa assim, poesia é muito difícil, eu não vou ler, quem lê gosta muito de Ferreira Goulart. Agora, para ler hoje, realmente, hoje as coisas estão difíceis para a cultura em geral, né? Então, é minha opinião. Então, tá difícil de ler. Alguns brasileiros leem muito pouco, têm poucas oportunidades. E poesias, a gente sabe que nem na academia se lê tanto, né? Eu tive no mestrado um professor que é poeta, mas ele não falou poesia, para vocês verem, né? Então, quando a Raquel me aceitou, e também foi o Luiz Fernando, foi muito bom para mim, porque poesia não é muito lida. E agora, hoje, agora eu gostaria de remeter à reunião com o Eduardo, né? Sobre as palavras, né? Eu acho que talvez, não estou sugerindo que alguém faça isso, mas talvez eu ache que alguém se for ler o Poema Sujo, pode começar a cismar com as palavras chulas, que são muito poucas, são 92 páginas e umas 10 só, assim, né? E tem que ler as palavras no contexto, porque me parece que as pessoas pegam as palavras, tiram elas assim do contexto, e elas ficam se esperneando e chamando a atenção sobre aquilo. E Poema Sujo não é um poema de palavras chulas, é um poema muito oral, como você disse, né? Então, ele usa o coloquial. Então, não é um poema comum, normal, a gente tem que ler o contexto, ler ele inteiro, né? Então, a sugestão, se isso vale de alguma coisa, é que a gente leia o poema inteiro, leia o contexto, e pense também o que significa certas palavras. Por exemplo, a palavra azul. Lembrar que Ferreira Goulart é um artista plástico, então a palavra azul é muito interessante. O início do poema, para mim, ele está falando da gênese do poeta, é o nascimento dele. Aquilo ali é uma coisa maravilhosa. E é maravilhoso, mas é muito violento. Não é um nascimento qualquer.
é um nascimento com força, né, com contradição. Então, não dá para usar palavras meiguinhas, né? Então, tem que ser uma coisa forte mesmo, né? O murro é desde a primeira página mesmo. E aí ele fala do nascimento dele, né? O poeta fala do nascimento. E depois ele começa a falar da poesia e tal, e aí ele fala de outros poetas, ele se remete à própria poesia, né? À própria poesia e tal. Então, a minha opinião, sim, que quem for ler, que leia pensando nisso, né? Não vou dizer, assim, como que as pessoas leem Ferreira Goulart hoje, que eu não sei, mas eu acho que quem for ler, tem que ler o poema inteiro, e no contexto, ler comparando as palavras, a posição das palavras, nem é dos versos, não, é das palavras mesmo, e o que elas significam. Não sei se é isso. Tem uma questão aqui. Pode falar? Pode? Desculpa, Cida, você está falando. Pode? Pode. Uma coisa que me chamou a atenção e que eu fiquei pensando é porque eu escutei muitos comentários, né, muitas críticas nesse sentido de é um poema que tem palavras chulas, né? E isso causa muito incômodo, né? E aí eu fiquei pensando assim, por que a gente ainda se incomoda mais com algumas palavras ditas chulas do que com o grotesco da miséria humana? Tem que aplaudir. Por que a gente se preocupa tanto em... Eu não posso ouvir essa palavra, isso é um absurdo e tal. Porque ele coloca coisas muito piores do que as palavras que ele usa, né? Que estão aí presentes, estavam lá e estão presentes, né? E isso sim deveria ser, como é que eu falo? Causar horror. Não as palavras que ele usa para a gente chegar a isso. Cida, eu quero que você me permita que eu vou ler uma coisa que é exatamente isso daí que você falou. Eu fui dar uma conversa lá com os alunos de mestrado, uma vez, na aula do Luiz Fernando, o meu orientador de mestrado, e as 3 moças, assim, no fundinho da sala, né, 3 mocinhas, assim, o professor, o computador, lendo o texto, tal. Aí o professor falou assim, alguém quer ler? Aí uma falou assim, ai, não, nossa, não dá não. Aí a outra assim, não posso ler essas coisas aqui. Não. Aí eu falei assim, eu leio. Aí eu li o início do poema Sujo, né, que estava assim, causando tanto desconforto a elas, né, eu li. Aí eu falei com elas, vocês estão achando isso muito obsceno? Então, eu vou ler uma coisa mais obscena ainda para vocês. E aí eu li isso daqui. Menos claro nas palafitas da baixinha, à margem da estrada de ferro, onde não há água encanada. Ali, o clarão contido sob a noite não é como na cidade, o punho fechado da água dentro dos canos. É o punho da vida fechada dentro da lama. É isso que você acabou de dizer e eu aplaudi. Entendeu? Então, a gente tem que ficar nervosa, indignada, triste, desconfortável com a realidade que está aqui, essa violência que existe na nossa vida. E lembrando, voltando, que eu queria lembrar do Duarte, é que essas palavras que as pessoas pensam, eu usei essa expressão, porque eu lembrei da conversa dele, que essas palavras são pessoas que não estão sabendo ler, assim, elas têm uma moral muito hipócrita, elas ficam vigiando as mulheres, e elas ficam querendo saber se a Capitu traiu ou não o Bentinho, aquele mula sem cabeça, sem cérebro. Ele que traiu ela, ele que traiu a juventude, a beleza, o amor dela,
né? Então, as pessoas ficam assim, o Bentinho, né, era ou não era cornudo e tal, né? Então, eu acho que não é isso. Aí, a pessoa que cisma com isso, ela perde muito da beleza da vida, do poema, né? O poeta, ele escreve, como você disse, né? Ele escreve sobre a gente. Então, se a gente lê um poema e não se vê no poema, não vê nem um pouquinho de si próprio, aí o poema fica muito chato, né? Bobo, assim, desagradável, né? Já que eu estou falando, conhecer, alguém disse assim, né? Conhecer a vida do poema, sim, Mário, né, Mário? Esse conhecimento do autor nos ajuda muito a compreender sua obra, né? Ajuda, sim, mas quando você mergulha no poema, às vezes nem tem importância, porque ele está falando de uma situação difícil, de exílio, de dificuldade. Estar em exílio é um sentimento que qualquer pessoa pode ter. Eu tô com saudade lá da minha cidade. Então, se eu estou com saudade da minha cidade, eu me vejo aqui nesse poema. Se eu tenho saudade da época que eu estava estudando na PUC, eu também posso me ver nesse poema. Agora, se eu estou debaixo de uma ditadura, de que alguém está querendo me matar, ou então eu posso ser presa, né? Então, eu me vejo aqui também nesse poema. Então, eu acho que esse é um poema mesmo muito bem feito. Ele não queria, como disse Ferreira Goulart, ele não queria só falar daquele momento do exílio lá em Buenos Aires. Ele queria recuperar uma existência, né, que ele viveu. E o que era mais querido para ele, que na minha opinião, era a cidade de São Luís. E eu acho que é querido, sim, muito, muito querida a cidade de São Luís, mas ele vai aproximando também a cidade de São Luís a outras cidades, né, a outras situações. Então, eu achei interessante que o Mário falou sobre o conhecimento do autor. Que mais, né, é bom conhecer, mas é bom tem que mergulhar mesmo no poema, como disse a Cida. Gente, eu quero ser chata um pouquinho aqui, porque a gente já está caminhando para o final, né? Senão a gente não consegue analisar e as considerações finais da Marcélia. Pode ser? Alguém quer? Poema brasileiro é aquele que diz assim, no Piauí morrem 100 crianças antes dos 8 anos por dia, coisa assim. É isso que é o poema brasileiro? Esse, Marcelo. Posso? Ele é lindo e fala exatamente o que vocês duas acabaram de dizer, né? As pessoas estão tão preocupadas em falar sobre os palavrões que estão esquecendo que as pessoas ainda estão morrendo de fome no nosso país. Eu acho esse poema interessante, ele é em forma de gráfico. Ele é um gráfico, uma estatística. Ele pode ser uma estatística de morte por Covid ou morte de crianças antes dos 8 anos de idade. Então, em vez de, como eu já li, uma pessoa falou assim, gráfico não é poesia, né? Gráfico, estatística não é poesia. Em vez de se preocupar com isso, talvez seria bom preocupar-se que, esteticamente, o poeta está dando uma mensagem para a gente, né? Pronto. Acabou. Não falo mais nada. Eni, você quer... Tem que falar, Marcelo, ainda tem um tempinho para você concluir para nós. Eu queria também chamar o pessoal para abrir as câmeras, para a gente poder fazer a foto do encontro. E aí... O pessoal sai e a gente não faz a foto. Mesmo a gente estando com o cabelo amarrado por causa do calor... Suada. É totalmente suada. Olha quem que é minha pessoa ali. Eu queria saber quem era esse minha pessoa. Chama Samuel. Eu ia falar assim, Eni, quem que você convidou que chama minha pessoa? O Samuel. O Flávio se chama outra pessoa? Ótima ideia, Marcelo. Mas aqui, eu fico pensando
nessa questão da literatura, que é tão atemporal, né? Assim, a gente lendo poema sujo nessa situação que a gente está, e às vezes como, não sei se foi a Cida que falou que a pessoa pega o poema sujo, o título, e vai pensar que lá dentro só tem pornografia, esse tipo de coisa, né? E assim, o poema é outra coisa. Tem ali a palavra cu, a palavra não sei o quê, porque pouquíssimas vezes, né? Então, assim, o que tem mais é essa crítica mesmo e essa filosofia existencial que a Marcela falou, né? Essa questão do exílio de si mesmo, né? Então, assim, é uma questão muito, muito disso também. Pronto, gente, todo mundo passou batom, perfume. Vocês viram o que o Jorge escreveu? Jorge, cadê o Jorge? Ele só pé de cueca. Tira só os olhos aí, tá, Marcos? Indecência. Não, estou bem vestido, só que eu estou sem camisa. Eu não pensei que eu passaria por isso nessa reunião. Estou parecendo. Tá, Rogério. Baixa os braços aí, senão vai sair que você está sendo crucificado. Aí. Então tá bom. Quem vai tirar a foto, Rosinete? Faz o print aí, Rosinete. Deixa eu ver se eu faço aqui. Vou fazer um. Digam X, Marcela, sorriso. Pronto, acho que eu fiz isso aqui. Aqui eu faço, eu não saio, né? Ô, coordenadora, suas palavras agora. Marcélia, pode fazer encerramento. Então, e a Cristina depois. Aqui, gente, eu gostei muito de conversar e foi mesmo muito legal. Eu gosto muito do Poema Sujo, gosto muito de Ferreira Goulart e foi uma ótima oportunidade, né? Muito bom conversar sobre poesia. Como eu disse, o nosso grupo não tem se reunido, eu acho que a Raquel está muito, muito, muito enrolada na pandemia com as aulas, né? Eu também passo por isso, às vezes tem dia que é muito pesado, assim, muita coisa, muita novidade. O tempo está bem estranho agora nessa época, né? E eu quero dizer para o Jorge que, embora foi apenas a sobrancelha que eu vi, que eu fiquei muito satisfeita de ver ele, porque eu sinto muita falta de participar do grupo de pesquisa. Então, muito obrigada a vocês e meus parabéns pelo grupo, porque é muito legal o que vocês fazem. Marcélia, você estava falando e eu pensando assim, como que o nosso grupo e o nosso projeto, ele se torna tão valioso, né, com a participação de vocês, mediadores, sabe? Assim, traz para a gente um suporte, traz para a gente um conhecimento e agrega tanto ao projeto, né, essa participação sua, dos professores que já vieram participar conosco, cada um que veio participar, gente do nosso grupo também, a Lani já fez uma mediação, Cidinha, eu, Eni, e tanto, eu acho assim, fundamental essa participação, tanto que abre a nossa cabeça, tanto que que amplia a nossa leitura, né? Então, o Tertúlia é isso, né? Ampliar a leitura que a gente fez durante aquele mês. E assim, como que a gente fica feliz de ter, né, uma participação assim como a sua, de tanta dedicação, a gente consegue perceber isso, né, pela sua fala, de estudo, dedicação e respeito ao autor, né, e à obra dele. Então, nós queremos te agradecer, infelizmente, nós não podemos te dar um abraço nesse momento, nem tomar um cafezinho juntas, né, mas fica o convite para você vir participar com a gente, né, assim que a gente voltar presencial. Eu acredito que, a partir de agora, pelo andar da carruagem, eu acho que a gente ainda consegue fazer um encontro presencial esse ano, eu espero. Mas agradecer também a cada tertuliano, né, que também traz um valor muito grande a essa discussão, a esse nosso encontro, tá? Muito obrigado
Obrigada mesmo pela sua participação. E, assim, eu fiquei muito fixada a um trecho, né? São as gavetas perfumadas de passado, né? Então, quem não tem essa gaveta perfumada de passado? E o tanto que a nossa memória tem cheiro, né? Que a nossa memória, que as nossas gavetas estão, e que a gente, nessa pandemia, pôde remexer em muitas coisas, né? Então, mexer nisso mesmo, né? No nosso cheiro. E também... lembrando também o texto da Cida, que ela fala das frestas no assoalho, é isso, Cida? Então, disso também, né? Que a gente vê os nossos porões. Então, muito obrigada a cada um. A Silvana quer falar? Silvana está desligada. Eu só quero falar o trechinho meu, que eu gostei também. Você falou do seu. A cidade está no homem, quase como a árvore voa no pássaro que a deixa. Muito legal. Você sabe a história desse finalzinho? Depois Não. você procura ler. Vou ler, sim. Então, gente, próximo encontro, Casa Grande, agora viu, Eni? Casa Grande. Está convidadíssima, viu, Marcela, participar com a gente. Sim, eu quero. Casa Grande Senzala, próximo. Prepara o rei aí, que vem lambada. Ô, Cris, vai ser qual dia? Eni, eu estou sem o calendário aqui, deixa eu ver. Ainda nós não sabemos, não, Lani, porque... Antemão, a última quinta. Mas aí vai ter feriado, a gente vai olhar direitinho. Beleza, meu anjo, obrigada. Nada. Gente, um prazer, viu, estar com vocês. É sempre E eu, Cristina, eu sugiro que você leia alguma, que é o último poema que ele fala de exílio, ele fala justamente de guarda-roupa. Eu escrevi aí que guarda-roupa e gavetas, armários, são muito importantes na poesia. Tá? Muito ótimo. Bom, muito obrigada, então, gente. Obrigada, gente. Até mais. Eu vou para outra. Me conta. Saudade, foi muito bom. Eu vou lançar meu livro aí com vocês, tá? Pessoalmente. Porque ele está guardado numa gaveta. Com a pandemia, ele não foi impresso. Tá vendo? Essa pandemia tá saindo livros aí. E a gente te espera com o maior prazer, tá? Tá bom. Tchau, gente. Abraço. Obrigada. Beijo, abraço.